Ó, já vou avisando que essa semana nós ficamos bem resfriados. E aí, a gente tá com uma voz meio esquisita, eu principalmente, com uma tosse. Volta e meia vai ser uma tosse aí, então releve. Trouxe meu chazinho aqui para conseguir contornar a situação. Sejam muito bem-vindos. A gente viu que tem muita gente nova ali no grupo, vários DDDs, que legal! Quem quiser e puder digitar, vai colocando ali também da onde que é. A gente adora saber, porque tem gente que eu não sei de onde que tá vindo, então ficamos bem felizes, né, amor? Tá vindo do Undercamp. Muito legal, muito bom. Gramado, ui, que chique. Gramado. Eu vi que tem DDD 92, 84, nem sei de onde que é. Então, muito legal. Vamos lá, amorzinho, então? Bora. Porque a gente tem criança pequena aqui também, né? Então, a Não gente vai dar começar para ficar de rolando bate-papo. muito. Muito bom ter vocês aqui hoje. Para começar, vamos dar alguns avisos. A gente perguntou de onde que eles são, a gente não falou de onde que... mas a gente vai falar. Pessoal. Notificações, tá? Notificações. Silenciem, aproveitem esse tempo aqui que a gente tem. Um copinho mais vazio, assim, bem receptivo para aprender, né? Para absorver. O link dessa aula vai ficar disponibilizado somente para os que estão no grupo, tá bom? Então, a gente sabe, dia de semana, gente que chega tarde, que vai ter que sair antes, tudo bem, vai poder assistir a Masterclass depois, mas fica no grupo para poder ter o acesso, ok? Que mais? Invista esse tempo aqui, a gente investe dinheiro e tempo para tanta coisa, e a família que a gente diz que é o nosso maior bem, a gente às vezes deixa, ignora, eu vejo depois, não presta atenção, né? Então aproveitem, invista esse tempo aqui e anotem tudo que puderem para fixar cada vez mais esse aprendizado, tá bom? Então é isso, quer falar uma coisinha? Os avisos? É isso, eu acredito que aproveita esse momento para adquirir mais conhecimento em como realmente a tua família pode se fortalecer. Porque a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa aula, mas a gente vê muita reclamação, a gente escuta muita reclamação, né? É difícil, é complicado, isso e aquilo. Então, aproveite agora, né? Para extrair assim, ó, aquilo que você vê que você precisa, né? Às vezes a gente tem que ter um pouco mais de humildade, olhar para aquilo e falar, ok, realmente eu preciso disso, minha família precisa disso. Isso. Nós homens, principalmente, tá? A gente tem mais dificuldade em aceitar que a nossa família precisa de ajuda. Então, olhem para isso e aceitem essas dicas de... A gente passou por bastante coisa também. Então... E acima de tudo, orientações, né? Porque a gente estuda pra caramba, então a gente gosta de compartilhar, gosta de orientar e ajudar as famílias. Vão captando sinais, então, ao longo da aula inteira, vai ter várias coisinhas para vocês irem captando e aplicando na vida de vocês. Combinado? A gente vai passar uns slides agora para poder facilitar e exemplificar melhor as questões. Então, vamos lá. Prontinho? Estão vendo? Tá. Então, a gente quer começar se apresentando, né? Mostrar para vocês afinal, quem é essa família aí e por que a gente está aqui hoje nessa Masterclass, compartilhando esses ensinamentos com vocês. Quer começar, amor? Eu tenho que dar uma pausa aqui na minha voz. Então, meu nome é Bruno Pereira,
Eu tenho 34 anos e eu sou, por formação, analista de sistemas e com especialização na área de dados, na parte de engenharia de dados. E me especializei na área de desenvolvimento humano, que é uma paixão que eu descobri enquanto trabalhava com TI. Porque eu tive oportunidade de trabalhar numa empresa de recuperação de dados e eu fiz alguns cursos porque nós tínhamos um serviço que era investigar na empresa por que os dados estavam sendo apagados, quem estava fazendo, se era criminoso, se era acidental, enfim. Então eu acabei indo mais para essa área de análise comportamental. E fiz aí algumas formações como coach, PNL, linguagem... vários cursos. leitura de microexpressões, enfim, tem vários cursos que eu fui fazer nessa área porque é uma paixão que eu descobri depois. Né? Pronto. E é isso. Então tá, eu sou a Alissa Pereira, tenho 33 anos. Então, como profissão, né, eu sou terapeuta, coach, kid coach, mentora de mulheres e famílias, amo aprender, né, tudo sobre comportamento humano, neurociências, tudo que envolve os relacionamentos, né. E nós temos 4 filhinhos, como na foto vocês podem ver, é o Vincenzo, a Serena, Joseph e Levi. O Levi está com 9 meses, quase 10. E nós estamos gestando, estamos gestando o 5º bebezinho, que vai nascer perto do Natal, o bebê do Natal. Nossa, bebê do Natal. A barriguinha já está aparecendo aqui. E também, gente, por que a gente está aqui? Porque a gente ouve muito, a gente está cansado de ouvir. 4! Como assim? Que corajosos! Vocês não têm TV em casa. Não tem TV em casa. É o que a gente mais escuta, assim, sabe? Vocês têm TV, eu vou emprestar para vocês, vou comprar uma TV para vocês, hein? Como que vocês fazem? Como é que dão conta? Só tô aceitando 50 polegadas agora, tá? Smart. Tipo assim, nossa, dá muito trabalho, né? Nossa, mas filho, dá muito trabalho? Eu só com um já ralo pra caramba. Então, assim, imagina vocês com 4, vindo 5 aí. Então, a gente escuta muito isso, gente. A gente escuta muito mesmo. E, assim, o que acontece? Nos motiva a falar isso, porque para nós a gente já encontrou um ritmo. Olha o caminho passando. A gente já encontrou um ritmo muito gostoso. A nossa vida, a gente considera uma vida leve, gostosa em família. Porque, assim, a gente já morou em muitos lugares, sabe? Fazer mudança com criança nunca foi um problema. Questão de trabalho nunca foi um problema. Nós trabalhamos em casa. Não temos uma rede de apoio, como eu coloquei lá no Instagram, acho que foi ontem, que eu postei que a gente não tem, sabe? A gente se vira... Nós somos a nossa equipe aqui. E para nós tá tudo bem. Então, assim, onde a gente vai, a gente ouve, assim, elogios das nossas crianças, sabe? Não que eles não têm problemas, claro que tem seus desafios como qualquer criança aqui. Na verdade, as crianças precisam ter, né? E assim, a gente ouve muito assim, como eles são reverentes, como eles são quietinhos, né? Assim, como eles se comportam quando vocês estão dando aula ou fazendo alguma coisa. Isso para nós enche de orgulho, sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho. E eu tô falando isso para mostrar para vocês que é possível sim ter uma vida mais leve, mais equilibrada, seja com 1 filho, seja com 5, 6, 7 ou 8. E o Bruno vai falar um pouco mais adiante depois desse ecossistema, né, familiar aqui, como é que funciona os irmãozinhos quando a gente vai tendo mais de 2, 3 filhos, tá? Para tirar os medos de vocês. E assim, indo para uma parte mais séria agora, tá? Por que a gente está aqui? Tirando a parte da brincadeira. Porque a gente sabe que família é o alicerce da sociedade, né? É a engrenagem perfeita, é o que faz a sociedade ser mais saudável. E porque nós, pais, somos essenciais no desenvolvimento deles, desenvolvimento sadio das nossas crianças, que vão ser os nossos adultos daqui a pouco, daqui a pouco mais, né? Porque passa muito rápido. Nossa, boa. E é na infância que os cérebros deles estão sendo moldados, gente. É tudo aqui, ó. A infância é um terreno tão fértil que tudo que eles vão projetar depois, reverberar, é o que eles estão captando agora na infância. Então, a gente tem que ter essa noção,
né? Nós somos as maiores referências dos nossos filhos. Se a gente diz que aquilo é água, eles vão acreditar. Esses dias eu falei pro Joseph, né, amor? Tu perguntou pra ele, né, amor? Qual que é teu nome? E ele, Joseph. 5 aninhos. Daí ele perguntou, teu nome é Joseph? Sim. Mas quem que deu esse nome? Não, mas por que é Joseph? Por que o nome é Joseph? Aí ele falou, Aí ele falou, porque a mamãe disse. Porque a mamãe disse. Então, se foi tão espontâneo, eu falei, ó, viu? Se a mamãe fala, se o papai fala, é aquilo. Então assim, tem aquela a frase, né, que diz que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas na infância, não, gente. Na infância, o que acontece na infância não morre ali, mas permanece ao longo da nossa vida. Querendo ou não. E viram fantasmas, né? Isso. Porque são coisas que a gente não lembra, não é consciente, está tão enterrado em tantas emoções e memórias que a gente não sabe mais nem o porquê que aquilo acontece, né? Aquele filme Divertidamente é excelente para qualquer adulto ou criança entender como funcionam essas emoções, né? Elas são empilhadas. Então é importante a gente focar em dar uma infância mais saudável, né? Menos traumática, porque nós sabemos, né? Então, se cada um de vocês aí parar para pensar, quais são meus maiores desafios profissionais? Eu não consigo falar bem em público. Eu não consigo me impor com o meu chefe. Eu me cobro demais. E aí eu te digo, isso tá tudo na infância. Tá tudo na infância. Tá tudo na forma como vocês foram educados. E a gente vai falar mais sobre isso na frente, né? Então, só para vocês terem uma ideia que vocês hoje estão sofrendo de dores que vocês desenvolveram na infância. É ali que molda toda a nossa personalidade, nossos comportamentos. Eu, como terapeuta, gente, eu vou falar, não é brincadeira o número de pessoas que vêm com comportamentos que o Bruno falou, nem sei por que eu ajo assim, mas quando a gente vai pesquisar, investigar, tá lá na infância. Então, será que a gente tem refletido sobre isso? A nossa importância como pai e mãe é muito, né? É muito importante. E aí tem um textinho que o Bruno vai ler para vocês que eu achei ontem. Achei tão lindo, do André Costa. Ele começa assim: me perguntaram se ter filhos cansa. Ora, tudo na vida cansa. Maratonar séries Netflix cansa, ir para festa tarde da noite cansa, e voltar de madrugada cansa também. A questão é refletir quais são as coisas pelas quais vale a pena cansar. Filhos não dão trabalho, eles são o trabalho da família. E também são sinais da fé que temos em Deus. Não criamos filhos para nós mesmos, mas para refletir a luz divina em um mundo coberto por trevas. Nossas olheiras são acompanhadas por corações descansados, em paz com nossas escolhas e com nossa missão. Ter filhos, como expressão da nossa fé, é estar sempre cansados, mas jamais arrependidos. Então, é muito legal esse texto, porque muitas pessoas, quando vêm me questionar sobre ter filhos, nossa, são corajosos, né? Porque esse mundo tá tão difícil, esse mundo tá tão ruim. Vai ter coragem de fazer mais filho pro mundo? Mais criança. Aí eu digo, olha, se eu não ajudar de alguma forma esse mundo a melhorar, através dos meus filhos, né, ensiná-los de que eles têm que ser a resistência, né, e não ir junto com a maré, o mundo vai continuar piorando. Então, a nossa parte, o nosso papel é esse. E esse texto ele mostra muito claro: os nossos filhos, eles são o trabalho da nossa família. É o objetivo, é o foco, é o produto, né? Eu gostei do final, né? É estar sempre cansados, mas jamais arrependidos. Então, vamos lá. Vocês sabiam que lá nas crenças dos astecas, para eles havia vários céus, né? E as mães que morriam em trabalho de parto, no parto, né? Elas iam para o mesmo céu que os guerreiros. Vocês sabiam disso? Ou seja, para eles aquilo era uma proeza heróica. Então, os guerreiros, para eles estavam no topo. E as mães que morriam iam para o mesmo céu que os guerreiros, mesmo nível.
Então, assim, dar à luz é uma proeza heróica, realmente. E a gente, sim, Uhum. a gente perde uma parte nossa ao dar à luz, né? A gente perde uma parte nossa para outra parte nova chegar na nossa vida. Então, a gente abre um grande espaço na nossa vida para essas crianças. E não só as que, né, as que morrem no parto, mas nós, mães que continuamos, a gente continua dando muito de nós, doando muito da gente. Quem conhece a história ali daquele menininho, né? Do menininho que voltou da escola com um bilhetinho na mão e que dizia assim, que o professor falou, ó, é para dar direto na mão da sua mãe. E aí a mãe pegou o bilhetinho, abriu e com lágrimas nos olhos, ela lendo, começou a chorar. E o menininho ficou assim, o que que foi, mamãe? O que tá escrito aí? Basicamente, aquela mãe falou assim, que diz assim, seu filho é tão esperto, tão inteligente, tão brilhante, que a escola não está mais dando conta, né? Não há espaço mais para ele aqui, então sugiro você mesmo educá-lo em casa. E aí, quando essa mãe morreu, esse menininho voltou. E aí ele foi lá na casa guardar as coisas da mãe e ele abriu a gavetinha e tava o bilhetinho lá. Um bilhetinho antigo, o que que dizia no bilhetinho? Qual que era o bilhetinho real? Seu filho é burro, retardado, a escola não pode ajudar ele está atrasado, ele está atrasando a turma. Então, eu coloquei algumas coisas a mais, né? Mas basicamente é isso. O seu filho tem retardos, confusão mental e Então não há mais espaço para ele aqui. é melhor que ele fique em casa porque na escola não vai ajudar nada. Então, para eles foi chocante, né? E diz a história, quem que é esse menino? Thomas Edison. Thomas Edison. Então é um cara que, assim, ó, se não fosse por ele, nós não teríamos muita tecnologia que nós temos hoje. Né? Tanto na parte de câmeras e, enfim, luz e outras coisas. Eu sei que é uma lista ali de coisas que ele criou. Então, olha que mente brilhante. Foi educado pela sua mãe que acreditou nele. Então, quantas famílias hoje, né, que estão ali nos bastidores. Então, a gente continua se entregando sim ao longo da vida. E aí, meus queridos, vamos fazer o seguinte. Se vocês pudessem dar uma nota hoje para essa convivência familiar que vocês têm, para essa vida familiar de vocês hoje, qual seria a nota de 0 a 10? Quero que vocês pensem agora. Pensem em quais pontos que estão merecendo atenção. Reflitam aí. Vocês sabem bem o que está aí bem desequilibrado, que precisa de uma atenção maior. Que nota seria de 0 a 10? Quem já está com o caderninho já vai escrevendo. E assim, né? A gente não vai poder aqui analisar o contexto familiar de cada um, que é o que a gente faz nas mentorias e tudo mais. Mas a gente vai poder dar orientações gerais para guiarem vocês, para construir e manter um lar mais saudável e com mais harmonia, que é o objetivo de todo mundo. Olha a tosse vindo. Vocês sabiam que 90% das desconexões familiares estão, sabe aonde? No cotidiano, nas tarefas do cotidiano. Né? Então, assim, são coisas simples. Né? Então, qual é o maior índice de brigas? Tarefas domésticas, não conseguir organizar tempo, muitas brigas, a questão de competitividade, né, que existe, sono, então não quer dormir, não quer deitar, ou às vezes não quer acordar, então, alimentação, escola, obediência, bagunça, banho, e a lista vai embora, né? E essas são as maiores dores e desafios dos pais hoje. Então, assim, 90% das desconexões familiares estão nesses afazeres. Na rotina diária, na rotina da família. Então, a gente precisa das ferramentas certas. Por quê? Porque o método antigo, galera, não funciona mais. A gente tem que parar de ficar batendo martelo no dedo várias vezes, ainda ficar insistindo com aquele martelo no dedo, que não está funcionando mais. Graças que hoje temos muito conhecimento
muita investigação, temas, pesquisas, né, que falam, que nos ajudam nisso. Muitos profissionais incríveis que se dedicam demais a estudar, né, e a conhecer mais sobre como a família ela pode se fortalecer, né? Uma dica de um profissional que eu gosto muito é o Jordan Peterson, né, que a gente vai falar mais dele um pouco na frente, mas é muito legal e muito importante a gente dar essa atenção para esses estudos, porque não é Firula. Não é firula, é que às vezes a gente conversa com pessoas mais antigas. Mais práticas. Não, mais antigas mesmo. Até os mais práticos até eles entendem mais. Mas por quê? Porque a criação deles foi diferente. Eles acham que se eu fui criado à base do chicote, eu tenho que criar a base do chicote, né? E que nem a Alice falou, não funciona mais. Não é assim. Então, mas que engraçado, né, gente? Por quê? Se a gente quer ser médico, a gente faz o quê? Medicina. Se a gente quer ser advogado, a gente faz direito, estuda, faz a prova da UAB, né? E assim tudo na vida. Só que tá, ok. A gente quer ser pai e mãe, a gente faz o quê? A gente copula, só isso. Pronto. Então, assim, para o trabalho mais importante da vida, nós não somos preparados e treinados desde cedo. Não somos ensinados desde cedo. Né? Então, a gente não tem aqueles cursos e testes preparatórios desde cedo para nos preparar para essa tarefa. Então, a gente vai errar sim, né? Assim como erraram com a gente, assim como nossos filhos vão errar com os nossos netos, assim como a gente vai continuar errando com os nossos, enfim, faz parte da vida, né? Mas a gente pode obter conhecimento e agir melhor. É essa a grande questão. Conhecimento para agir melhor. Vamos fazer um exercício? Eu quero que vocês escrevam na primeira coluna o que é educar. Escrevam aí na primeira coluninha ali, do lado esquerdo da folha. O que é educar para vocês? Sejam bem sinceros. O que vem na mente? Não é o como eu estou educando, tá? É o que eu entendo por educar. O que é educar? O que tu aprendeu que é educar? Ó, alguns exemplos, né? Educar é controlar, é fazer ficar quieto, Punir. é punir. Coloquem aí. É isso. Que louco da oi. O que vem na mente de vocês? Não precisa se alongar, coloca o que vem aí sem filtro, sem nada, tá? Agora, logo abaixo, vocês colocam o seguinte: o que é uma criança educada para vocês? O que é uma criança educada? Uma criança que, sei lá, não é teimosa. Não faz birra? Uma criança que se comporta em todos os ambientes da forma como o ambiente exige. Faz tudo que mandam? Coloquem aí na listinha. O que é uma criança educada para vocês? Ficou curioso, queria ver a lista de todo mundo. Pois é. Isso que é a parte legal dos cursos presenciais, né? Que consegue dar uma olhada nas listas. Pronto, vamos dando ok assim que terminarem, para a gente ter uma noção aí. Perfeito. Agora, do outro lado, vocês vão colocar o seguinte. Paciência com a minha tosse hoje. Quais habilidades vocês desejam ver em seus filhos adultos? Quais habilidades que vocês desejam ver nos seus filhos adultos? Não é nele agora, tá? É como ele é adulto. Filhos, filhas, o que vocês imaginam que seriam as habilidades que vocês gostariam que eles tivessem? Tá? Determinado, Empático, mais responsável, honestos, sabe solucionar problemas, respeitoso, que sabe o que quer. Olha aí, a lista é boa. ponderado. Amoroso, O que vocês querem que os filhos de vocês tenham desenvolvido quando adultos? eu
Eu adoro esse exercício, hein? Façam direitinho. Levi, isso aqui eu tô... Colocaram bem totó. As nossas crianças todas estão aqui hoje. Só que a gente tá aqui, no cantinho. É a saída que eu dei, porque eu tava quieto É uma demais. boa dica, é Bento e Totó. Gente, é muito bom. Esse canal é muito O bom. patinho amarelinho que resolveu mudar de cor, Patinho colorido. esse é o melhor. É bem educativo. Pronto, gente? Pensaram aí? Agora o Bruno vai guiar vocês numa visualização. Então, ó, prestem bem atenção, tá? Quero que vocês fechem os olhos e só me escutem, tá bom? E à medida que eu for falando, eu quero que vocês fiquem imaginando, criando essa imagem na cabeça de vocês dessa situação, tá bom? Então, imagina que daqui a uns 15 ou 20 anos, mais ou menos, você está em casa, na sua cozinha, preparando um almoço, preparando um lanche, alguma coisa. E de repente alguém toca a campainha. Quando você abre a porta, é o seu filho mais velho, que ele está mais ou menos uns 30 anos de idade. Como você espera encontrar ele? Imaginaram aí a cena? Como você imagina que ele estará? Roupa, o físico dele, o semblante dele. O que vocês imaginam? Foi bom imaginar isso? Conseguiram? Conseguiram visualizar? Minha menina com os 3 filhos já. E aí, pessoal, qual que é o objetivo dessa lista, desse exercício? É olharem agora para essa lista e nos dizerem: essa lista aí que vocês fizeram condiz com aquilo que vocês esperam encontrar nos filhos de vocês? Tudo aquilo que vocês escreveram condiz com o Será que adulto que vocês querem ver depois? faz sentido as experiências que vocês, as habilidades que vocês querem que eles tenham desenvolvido com a forma como vocês consideram o que é educar? Porque o que vocês consideram como o que é educar, mesmo que não de forma consciente, vocês acabam fazendo. Eu acho que educar é que a criança ela tem que ser obediente quando o pai fala. E o pai fala, a criança fica quieta. Não tem opinião, não tem desejo. E aí eu te pergunto, como é que tu quer que teu filho, em uma situação no trabalho, no futuro, ele enfrente o chefe dele quando vier com uma coisa errada, sendo que ele aprendeu que toda autoridade, quando fala, ele tem que ficar quieto. Acatar, né? Então, assim, é importante ele entender que, ok, ele tem que ficar quieto, mas por que ele tem que ficar quieto? Né? Aqui em casa a gente é bem claro, se tá errado, vocês têm que falar. Não importa se é o pai, se é a mãe, se é o avô, se é a avó, tá errado, tem que falar. Tem que se posicionar, né? Vocês têm que, porque as consequências, vocês vão sofrer essa consequência das coisas ruins. Então, não é acatar tudo de forma quieta. Mas eu não estou dizendo para que eles têm que faltar com respeito. É bem diferente. Né? Então, assim, é importante você entender que o que você quer que o seu filho desenvolva no futuro está diretamente ligado à forma como você está educando ele. Né? A Alissa falou, aqui em casa, a gente pede desculpa. Né? A gente não deu certo, deu errado. Começa por nós, né? E eles aprenderam que eles também têm que pedir. Então, será que essa obediência que a gente tanto quer não é uma obediência vazia? Uma obediência cega? Que não vai treinar eles para as habilidades que eles precisam para o futuro? Que é resolver problemas, estimular o pensamento crítico. Vocês sabiam que essa vai ser a habilidade mais pedida no futuro pelas empresas? Estimular pensamento crítico? Criatividade.
Então, é iniciativa, proatividade, mas o pensamento crítico é o que está no topo. Então, assim, né, vamos avaliar. Mais uma coisa só, muitas vezes a gente quer que nossos filhos sejam criativos, né? Sai do celular, vai ser criativo, vai brincar, vai se divertir, vai não sei o quê. Aí ele risca uma parede. Acabou a criatividade, né? Volta pro celular, volta pro sofá, tá de Já castigo, acabou poda a ali na brincadeira. hora. Então, A gente se atenção. contradiz muito, né? É. Então tá, vamos passar. Então, o que a gente vai fazer para ter esse equilíbrio que a gente tanto almeja, né? Para ter uma vida familiar que funciona, para sermos pais melhores. Então, primeiro, o que a gente fez aqui com vocês? A gente mostrou a importância da infância e do nosso papel como pais e mães. Por quê, gente? Porque se a gente não entende a importância, se a gente não se autoavalia, a gente não muda. A gente não vai querer ajustar aquilo que precisa ser ajustado. A gente não vai ver a importância, não tem entendimento daquilo. Então, primeiro a gente tem que entender, né? E aí, essa questão de se autoavaliar, né? Acho que foi ontem, a Serena. Eu tava fazendo essa aula, eu queria colocar um monte de coisa aqui, mas não dava pra pôr tudo. Mas veio muitos exemplos das crianças essa semana. E a Serena veio com um rostinho assim, tão assim, triste, com medo, uma mistura, assim, sabe, no semblante dela. E ela veio assim, com aquele, bem assim, receosa de falar comigo. Eu falei, o que foi, Serena? Ela tá com 7 aninhos. E aí ela falou assim, ai, é que eu fiz uma coisa e foi sem querer. Eu falei, tá, mas me fala. Eu comecei a ficar curiosa, né? O que é? O que é? Ela tirou assim das costinhas um cabide quebrado. Cabide velho já. Um cabide quebrado. E aí ela falou assim, então eu falei, mas por que tu tá assim, Serena? Ai, é porque eu quebrei, desculpa, eu não queria ter feito isso e não sei o que. E ela ficou com aquela reação assim. Eu falei, Serena, calma. Eu até dei risada. É um cabide velho, já tava torto. Tipo, normal, tá tudo bem. E, gente, ela demorou ali um pouquinho para ela entender que tava tudo bem. E aquilo me fez pensar, caraca, o que tá acontecendo, né? Isso fez eu pensar como estão as minhas reações com eles. Quando eles cometem algum erro, as artes que eles cometem durante o dia, né? E aí, se em casa eles só estão recebendo grito e impaciência, eles vão para a escola, eles recebem o quê? Nos digam aí, o que eles recebem na escola? Como é que está o quadro geral dos professores, a questão da sanidade mental dos professores, do estresse? Como é que tá? Os meus volta e meia, eles voltam triste da escola, porque a professora gritou, porque a professora bateu no quadro, porque a professora bateu a porta. Isso está muito comum, gente. Então, eles E só para deixar claro, nós entendemos o lado dos professores em muitos pontos, sabe? É triste porque a gente percebe que os pais, eles transferem para os professores uma responsabilidade e quando os professores agem, né, brigam, gritam, não castigo, o pai briga com o professor e não com a criança. Né? Então, assim, tem os extremos, né? a gente entende que existe um mecanismo novo, né, que é diferente de quando a gente estava na época da escola, que hoje em dia está mais complicado. Só que o que a gente quer dizer? Lá já é um ambiente que a gente não controla. Então, eles têm que sair de casa preparados para enfrentar aquilo, sabendo que quando eles voltarem para casa, não é o mesmo ambiente. Então, isso é muito importante. Deu uma... Não, continue. Tá. Não, só um pouquinho. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção e a gente tenha esse entendimento de que os nossos filhos, eles são esponjas, né? Eles vão absorver tudo aquilo que a gente estiver passando para eles, que a gente estiver dando para eles. E não tem como você esperar sair dele uma coisa diferente daquilo que você ofertou, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que os nossos filhos, eles são um reflexo, né? Então, se a gente fica só jogando grito, briga,
xingando, a hora que a gente apertar essa esponjinha, não vai sair dali, sei lá, água de rosas, né? Cheirosinho, não, vai ser algo ruim. Então, a gente tem que ter essa clareza de que se o que a gente quer que saia dos nossos filhos vai ser aquilo que eu colocar nele. Tá? Então, vamos lá. Mais uma coisa muito interessante, que é um exemplo que eu e a Alice estava conversando sobre isso, inclusive. Sobre a questão do acolhimento. Né? A Alice falou agora dessa situação do cabide. Uma criança, quando ela cai, quando ela se machuca, quando ela se rala, qual é a primeira reação que nós temos? Qual a primeira coisa que acontece? Presta atenção, não corre. De novo? De novo. Nossa, mas toda vez. Aí agora eu quero que vocês parem e pensem. Quando um adulto com inteligência, conhecimento, passou anos treinando o seu equilíbrio, cai. Qual a primeira coisa que a gente faz? Qualquer reação a gente tem, né? Qual é a nossa reação? Você tá bem? Tá tudo certo? O que aconteceu? Ficou tonto? Não sei o quê. Entenderam? A gente tem que parar de exigir das crianças um comportamento perfeito, sendo que dos adultos que deveriam ter um comportamento melhor, a gente não espera isso. Então, pais, né, tenham essa noção de que os filhos de vocês, eles vão errar, eles precisam errar, né? Isso é inato. Ninguém aqui aprendeu a escalar uma parede sem tomar uns tombos e se ralar antes, né? Quantos aqui subiram em árvore quando criança? Aí eu te pergunto, quantos aqui deixam seus filhos subir em árvore hoje? E ainda exigem deles que tenham uma infância feliz, animada, alegre, né? Então, vamos ser coerentes, tá bom? Vamos lá. Então, assim, só para reforçar isso que a gente vem falando, vamos ver sobre a importância mesmo do exemplo, né? Olhem esse videozinho aí. Então é aquilo, né? Como diz a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, querendo ou não, eles estão absorvendo tudo o tempo todo. E é isso que eles vão reverberar ao longo da vida. Então, assim, como a gente falou antes, não é perfeição, a gente não vai ser perfeito, eles precisam dos nossos erros também. Mas a gente tem mais consciência no dia a dia. E tudo é treino, gente. Não adianta a gente colocar isso na cabeça, que é difícil, eu largo a mão mesmo. Se tu largar a mão dos teus filhos, quem é que vai acolher eles? Né? Depois não adianta reclamar. Vai ficar solto no mundão, depois quer reclamar. Então, assim, é o nosso papel. É um treino que com treino diário tudo fica mais fácil. Né? É a repetição que vai levar à excelência, né? Então, a gente vai falhar. Em alguma coisa ou outra a gente vai falhar. Isso, assim, ó, é esperado. Só que o importante é a gente... É como eu digo, né? A gente ter uma família, ter filhos, é você trocar a roda do carro com ele em movimento. Né? Então, é isso. O carro não pode parar, mas alguém tem que trocar o pneu que está furado. Então, é isso que está acontecendo. E é por isso que é importante a gente ter essa noção de que a gente vai errar, mas a gente vai acertar muito toda vez que a gente pensar sobre os nossos erros e corrigir. Tá? Então, pais, aprendam que pedir desculpa para o seu filho não te faz menor do que ele. Tá? Isso, na verdade, cria nele um exemplo de que ele vai saber reconhecer os próprios erros. Ele vai saber identificar quando ele errar e que ele precisa se desculpar por isso.
mesmo que às vezes não seja fácil. E assim, então, revejam e ponderem quais os padrões antigos que vocês estão carregando ainda com vocês, que vocês aprenderam, assimilaram desde criança e estão ainda agindo do mesmo modo, coisas que não estão funcionando mais e que vocês ainda estão aplicando com os filhos de vocês, né? No casamento, enfim. Por exemplo, mas eu cresci num ambiente assim, um ambiente de briga. Ok, pode estar comum? Pode, mas não é o esperado, não é o ideal. E, inclusive, tem uma pesquisa de Harvard que mostra, né, que eles fizeram com crianças, que eles mostraram que os meninos, eles disseram, né, preferir uma surra, levar uma surra dos pais, do que verem seus pais agredindo, maltratando as suas mães. Então, olha o impacto disso, né, gente? Tá? Então, eu vou dar o exemplo das leoas. Eu adoro pesquisar sobre as leoas. Às vezes eu já passei um tempão pesquisando sobre elas. É muito bacana essa rede de apoio que elas têm, todo o sistema delas. E aí, é o seguinte. As leoas, elas recolhem as presas delas, garras, quando elas estão com os filhotes, vocês sabiam? Para não machucar eles. E hoje, sabe que a gente está recolhendo essas garras com os nossos filhotes? Né? Porque parece que a gente está sempre com as garrinhas afiadas, mostrando para eles, né? Então, assim, a impaciência, a raiva, ela tem aumentado muito nos dias de hoje. E raiva e impaciência nada mais é do que falta de amor, né? Sabe uma coisa que eu acho que é muito estranho e triste? É aquela situação em que a mãe, né, a leoa, tá com as garras todas para fora em casa com os filhos quando ela tá sozinha. E daí alguém bate no portão. O que acontece? Engole. Oi, tudo bem? 2 segundos atrás, moleque, eu não sei o que, ele era. Alguém bateu no portão. Oi, tudo bem? Tudo certo? Ah, sim, sou eu. Ou em situações, né? Parem com Trabalho, isso, tá? né? Homens, pais, não só mulheres, pais, parem com isso, sabe? Você não tem que ser melhor na rua. Não, você tem que ser melhor em casa. Na rua, você tem que ser muito bom, né? No trabalho, com as pessoas, no trato, na igreja, no que for. Você tem que ser muito bom. Mas em casa, você tem que ser o seu melhor. E é lá que é o seu real trabalho. Não na empresa dos outros, mas na sua família. É o que vai durar, o que vai permanecer, né? Deveria permanecer. Então, a impaciência nada mais é do que falta de amor. Naquele momento é falta de amor. E começa com falta de amor a si mesmo. Aí está um grande segredo. Então, vamos ver como a gente faz para driblar isso tudo. Então, a gente trouxe agora os elementos mágicos, né, na vida familiar. Quais são esses elementos? Né? Eu elenquei aqui. O primeiro, como se conhecer. Antes de mais nada, a gente tem que se educar para saber educar os nossos filhos. Né? Autoconhecimento é o início de toda sabedoria. E se conhecer é ter autodomínio. Domínio sobre mim e domínio sobre os outros também. Porque quem aqui concorda comigo que no mundo de hoje a gente precisa ter muita resiliência, muita inteligência emocional para lidar com as pessoas? Né? Acredito que concordam comigo. Então, para que serve o autoconhecimento? Entender a nossa personalidade, saber como é que a gente age e reage frente às situações, o que a gente está trazendo da infância, alguns padrões que a gente ainda usa, que insiste em usar, entender que nós temos ciclos na vida. O marido e a mulher, eles vão se complementar. A mulher, ela cicla todos os meses, né? Vai oscilar. Só que o homem, ele só oscila quando algo no externo oscila. Já a mulher não é muito mais frequente e intenso. Então, o marido, ele precisa ser um parceiro das suas esposas, um protetor, para ajudar a mulher a ciclar e evitar conflitos, né, no lar. Então, vai ser aqueles períodos mais sensíveis, né? Então, até isso, o autoconhecimento entra. E sabe, uma parte muito importante dessa questão do autoconhecimento é você entender que
quando você está passando do limite, o teu parceiro ou tua parceira, teu marido ou tua esposa, teu esposo, eles vão ter a sabedoria para chegar e falar, amor, dá uma maneirada, assim, ó. Eu sei que pisou na bola, mas foi para mais. Você xingou para mais, você brigou para mais. Não precisa ser na hora do estresse, tá? Por favor, tenham sabedoria nisso. Ninguém gosta de, na hora que você tá estressado, alguém fala, paciência, menos, Foi o que eu né? coloquei no e-book lá, na hora da raiva, o balde tá transbordando. Adianta tu vai lá e tirar mais água em cima, querer cortar aquilo. Então, Internamente a pessoa tá borbulhando, né? então, assim, é importante, aconteceu alguma coisa em casa, tanto a mulher como o homem, identificou que aquilo foi para mais, chama em particular, fala, amor, assim, ó, eu sei, errou e tal, mas Será que não foi? acho que foi um pouquinho para mais, tu viu como ele ficou, viu como ela ficou, entendeu? Então, a Alice fez isso várias vezes comigo, quando eu estava, assim, muito estressado, muito nervoso, e acabava descontando realmente para mais neles. E às vezes o que é sono, fome, e a gente acaba despejando nos coitados. Então, tem que ter maturidade, né, para tu poder olhar isso e fazer essa correção a tempo. Porque deixar pedir desculpa uma semana depois, a criança não lembra do que aconteceu. Só marcou. Ela tem um sentimento, mas ela não lembra o que aconteceu. Então, na hora, identificou, senta ali com o marido, senta com a mulher, conversa e pai ou mãe, volta e conversa com os seus filhos. Fala, olha, vocês entenderam que o cenário foi errado? Não foi legal? Sim, papai, mamãe, a gente acabou extrapolando, foi para mais, não era para ter sido para tanto. Desculpa, meu exagero. Sim, entendeu? Conversa, pede desculpa, mostra que você se importa, porque é isso que vai fazer diferença. Agora que eu vi que no celular eu não estava aparecendo, aqui no computador eu tô aparecendo. Bom, A criança estava mais para cá mesmo. segundo elemento, estão anotando aí? As funções de cada um, saber reconhecer. Cada pessoinha na família, gente, tem o seu lugar, tem o seu papel, tem as suas funções. Cada um tem sua função dentro do lar. E aí tá um grande erro que eu vejo nas famílias, é que um tá querendo fazer tudo por todos, o outro tá trocando papel e dá aquele rolo. Então, se há sobrecarga na família, né, em uma pessoa, é sinal de que não tá havendo trabalho em equipe. Vamos ser diretos e retos, né? Então, não está tendo o delegar na família. Então, separem aí, pensem. O que você pode fazer, deve fazer, pode fazer, que só você pode fazer. E anotem. E o que você pode fazer, mas que outra pessoa também pode fazer. E aí você delega. E aí a gente abre mão do controle, né? De querer controlar todas as coisas, porque a vida é impermanente, ela acontece, coisas inesperadas acontecem. Então, isso já é um treino para a nossa própria evolução, tá? Então, delegar. Por quê? Isso vai causar na criança um sentimento de pertença e um espírito de equipe, que são muito, muito importantes. Eu lembro até hoje de dois irmãozinhos que eu atendi na oficina das emoções. Já eram pré-adolescentes. E a mãe veio com várias reclamações. Ok, fiz a oficina das emoções com eles. E aí, o que aconteceu, gente, que mais me chamou a atenção? Da parte da menina, ela estava conturbada lá, confusa, porque na escola já queriam que ela decidisse qual que era a orientação sexual dela. Pasmem. Com 10 anos, acho que ela ia fazer 10 anos, tá? E o menino, mas a questão é do menino. Menino super inteligente, querido. E qual que era o conflito dele? Que eu fui descobrir analisando o contexto. Ele não tinha o sentimento de pertença na família. Por quê? Ele chegava em casa, largava as coisinhas dele no quarto, ia pro sofá e pronto.
A mãe dava comida, ele não tinha nada para fazer, nem o lixo ele tirava. Não E era a casa isso, dele. dentro dele, ele não estava tendo aquele sentimento de equipe, de fazer parte da família. Gente, isso é muito sério. É muito sério. E a mãe não estava entendendo o porquê. E ela, estressada, sobrecarregada, falava que o filho não colaborava. Ora, por que não colaborava? Porque ele não fazia parte daquela família. E teve momentos que ele falou coisas na linguagem dele que mostrou que ele não se sentia parte da família. Não tinha aquela conexão. Porque chegava do sofá, era jogar videogame, comer, aí só largava o prato na pia e deu. Entendeu? Então, assim, se é da família, se tu faz parte da família, vem e faz a tua parte também, né? Porque família trabalha em equipe. E até o Joseph aqui, né? Esses dias ele tava. O Joseph, ele assim, tem uma audição bem seletiva, sabe? A gente até falou que vai fazer uma audiometria com ele. Muito seletivo. Mas ele ouve tudo, né? A gente já identificou que ele ouve tudo. E aí, ele não mas queria... ele é tão bom ator que assim, ó, tu fala com ele, ele tá ali. Ele é um artista. Nem o olho mexe. Tá? Aí tu fala, chocolate? Na hora. Vira, né? Aí ele quer. Então, assim, E aí, mala. ele não queria colaborar lá com os irmãozinhos, né? Para tirar o lixo, tirar o cocô dos cachorros e tal. Porque eles têm as suas tarefinhas aqui, eles já sabem, né? Porque a gente deixa na geladeira bem estampada. E aí eu falei sobre isso, eu conversei. E eu olhando o desenho, gente, eu falei. Conversei, falei, olha, isso não é legal, Joseph, né? Olha, a família é uma equipe, porque daí ninguém se cansa. Quando todo mundo faz sua parte, sobra mais tempo pra gente se divertir e fazer o que a gente quer e tudo mais. Gente, essa semana ainda, por isso que eu falei, eu trouxe um monte de exemplo dessa semana. Naquela mesma semana, ele queria ligar e tomar banho, e ele não alcança ainda o negócio para ligar lá o chuveiro. E aí ele chamou os irmãos para ajudar. E os irmãos, não, tô com preguiça, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, mas gente, nós somos uma equipe. Então é a segunda vez que ele fala essa semana. Aí, para mim, ele veio e falou assim, olha mamãe, depois que eu tive aquela conversa com ele que eu achei que ele não estava ouvindo, ele levantou com uma vassourinha infantil, assim, né, aquela vassourinha pequena, e mamãe, quando você precisar, quando tu precisar, tu me pede, me fala que eu te ajudo, tá, mamãe? Aí eu abracei ele, ou seja, ele ouviu tudo, né? E depois ainda ensinou os irmãos. Então é assim, ele é muito fofo, é um danadinho, é muito fofo. E aí o Bruno vai falar sobre como que era. Quem é que tá com medo de ter mais filho? Quem é que acha que é uma guerra, uma coisa insana ter mais filhos? O Bruno vai falar como é que é essa questão dos irmãos. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É muito lindo. Então, assim, a gente se assusta, né, por ter muitos filhos. Só que eu testifico a vocês. Ter mais filhos é mais fácil do que ter um filho. Tá? Por quê? O que acontece? Quando você tem um filho, ele demanda atenção plena. Ele quer você, ele precisa de você. Ele provavelmente não tem primos para brincar em volta. Ele não tem os irmãos para brincar com ele. Então, ele precisa de você para poder... Essa aí, Raquel. A Raquel também tem 4. Então, assim, ele precisa de ti para desenvolver as habilidades sociais dele. Quando você tem mais de um filho, isso se torna cada vez mais fácil, porque daí eles começam a interagir. Mas eu vou ter 3, 4, 5, 6 filhos, é muito difícil cuidar de 6 filhos. E aí eu te digo, você não cuida de 5 filhos, de 4 filhos. Você cuidou de um filho. Esse um filho te ajudou a cuidar do segundo. Os 2 ajudaram a cuidar do terceiro. E os 3 estão cuidando do quarto. Ele está falando cuidar, mas esse sistema deles... No sentido de eles criam uma ecologia ali, um sistema, um ecossistema deles, onde eles, inclusive, não querem que os pais participem. É verdade. Né? Quantas vezes a gente passa no corredor aqui e a gente olha pela janela do quarto das crianças, estão os 3 ali, ó, e o Joseph no carrinho do lado, só olhando eles brincar. O Levi. O Levi. Então tá o Joseph, Tianza, Serena,
Os 3 sentados ali no chão, ou na mesinha, coloquei no quarto deles agora, e eles brincando. E o Levi no carrinho só olhando gente, é tudo muito ali. lindo, é muito lindo. E daí tu entra para querer ver o que está acontecendo, e eles não querem nem te contar. Só Eles só ignora. falam, estamos brincando. Ponto. Sabe? Não querem que você esteja por ali. Então, é muito mais fácil. E na escola também, eles se protegem, né, Na escola amor? também. Na escola a gente teve uma situação Nossa. esse mês Né? agora, e já até ganhou mais um adepto ali. Então, o que acontece? Acho que foi a Serena que teve um menino que estava brigando com ela. Eu tenho um menininho que fica pegando no pé da Serena direto agora. E daí ela chegou chorando, tal, não queria mais ir, porque ele ficou falando coisas para ela, parece que ele falou coisas, ficou espalhando coisa, inventando coisa dela para a escola. E daí eu conversei com os meninos, eu falei, gurizada, é o seguinte, a Serena, eu conversei com ela, como é que ela tem que fazer, como é que ela tem que se proteger, ela tem que falar com a professora, se não falar com a professora, ela tem que tomar as atitudes dela para poder parar isso. Caso não aconteça e caso a gente precise de alguma coisa a mais, eu preciso que vocês estejam ali para dar o suporte para ela, para protegê-la. Os guri, beleza, tá bom, tudo certo, né? E daí eu tava levando eles para a escola. Daí eu falei, conversando com a Serena, se acontecer de novo, tu fala com a professora, se não, tu toma essas atitudes aqui, tal, tal, tal. Se me chamarem na diretoria porque você fez alguma coisa, eu vou bem feliz, porque eu sei que você se protegeu. Aí o Joseph virou, não papai, não papai, deixa pra mim pro Vincenzo, deixa pra mim pro Vincenzo. Pinguinho falando isso, gente. E daí eu achei muito engraçado. E beleza, morreu o assunto, no fim a Serena ganhou a coragem para poder enfrentar ali, porque ela sabia que ela tinha o suporte dos irmãos. E daí eu fiquei sabendo que o Joseph, na hora que deu o intervalo dele, a Serena ainda estava tendo aula, chegou na porta da sala assim, olhou para a Serena, Serena, ele tá te incomodando? Ele tá te incomodando? Ele foi lá Foi sozinho. lá, um galo garnizé lá, empeitar. Então, assim... Quem já assistiu This Is Us sabe, né? Essa união dos irmãos ali. Muito então, assim, isso é muito importante, sabe? E isso, assim, vocês têm que incentivar demais, né? Então, uma coisa que eu falo, eles têm que aprender a ser competitivos? Tem. Não entre eles, com os outros, né? Entre eles, eles têm que entender que eles têm que se ajudar. Porque no futuro, a hora que eu e a Alice não estiver mais aqui, são só eles. E se um deles estiver com problema, eu realmente espero que os outros deem todo o suporte que ele precisa, né? Que eles tenham essa liberdade, essa tranquilidade. Então, assim, ter mais filhos é mais difícil? Não. É muito mais fácil E a gente se do que adapta, ter né? um filho. Estão lá. Então, Eles estão tudo lá, tranquilo, assistindo os desenhos deles. A gente deixou o lanche para eles, a gente deixou a janta deles. eles Estão se viram. tranquilos, né? Então a gente tem que estimular essa independência, né? Quem aqui tem irmãos hoje e que convive bem com os irmãos? Tem muita gente que perdeu o contato, que tem picuinhas, né? Então é triste. E outra, gente, a gente não tá falando que os irmãos vão brigar. Isso é normal de cada família, os irmãos brigam mesmo, e eles precisam desse ambiente, desses conflitos, para resolver os próprios problemas. Isso tá treinando eles, tá? O não brigar nunca, que é estranho, que já é. Porque eles se Já pegam é direto esquisito também, daí, né? tá? O negócio é você mediar. E isso é uma coisa importante. O Jordan Peterson ele fala sobre isso. E é por isso que eu gosto muito. Ele diz que, na visão dele, o ideal é você ter pelo menos 2 filhos. Ele fala, não é que existe um número errado, né? Mas ter um filho é ruim. Então, o mínimo são 2, porque eles começam a ter essa socialização. Claro, e quem tem um, assim, estimular o convívio com algum priminho também, né? Isso, ele fala muito sobre isso. Que a criança precisa dessa interação. Por quê? Porque ela precisa ter essa troca com alguém da mesma idade. Né? Então, ele precisa ter isso. E isso vai desenvolver habilidades sociais extremamente importantes para ele. Exato. Né? E daí ele diz que não é que você tem que... Por exemplo, nós temos 4 filhos, ter 5 filhos daqui a pouco. Não é que a gente vai abandonar ele, deixar eles quietos ali. Não, mas
Que nem quando eles estavam no quarto brincando, o que eu fazia? Eu mediava qualquer conflito. Quando eu ouvia que eles já estavam começando a se estressar e eles não conseguiam resolver a situação, aí eu ia lá e aí, o que está acontecendo? O que foi? Aí eles me falavam e daí eu tentava mediar e ajudar eles, entendeu? Então, assim, o nosso papel como pais é, além de dar o exemplo, é sermos mediadores para que os conflitos se resolvam de uma forma muito mais saudável. Ok. Sim, Dani, vai dar para ver, tá? Como a gente falou lá no início, que quem está trabalhando dia de semana, chegou atrasado, enfim, vai poder assistir essa gravação, mas tem que permanecer no grupo que a gente vai liberar lá para vocês, ok? Tudo bem? Então tá, vamos seguir que temos mais coisas para falar, para não ficar muito tarde aqui para todo mundo. Terceiro elemento mágico é rotina. O que vocês sentem quando fala essa palavra, rotina? Parece que é uma prisão, algo muito rígido e tal. Não é bem por aí. Gente, a rotina ela não serve para controlar a criança, tá? Ela serve para que a criança se sinta no controle. Olha a diferença. Raquel. A rotina é vida. É vida. Porque a criança, senão dá aquele embate de disputa de poder, de controle entre pai e filho, e aí não dá certo. Porque assim, há duas necessidades básicas no nosso cérebro, que é segurança e controle. Tá? Então, são as duas necessidades básicas do ser humano, segurança e controle. Então, a rotina, ela não é rigidez, não é prisão, não é sobrecarregar a criança, é pegar um ritmo familiar, é trazer movimento para casa, é ter previsibilidade, porque o que isso vai trazer para as crianças? Baixar a ansiedade delas e vai aumentar a colaboração delas no lar. Olha que incrível, né? Nossa, só de baixar a ansiedade e aumentar a colaboração, perfeito. Então, gente, vocês podem fazer por blocos de atividades, não é uma coisa muito rígida, aquela coisa. Então, é rotina, saber que tem o horário ali do almoço, vai ter o horário do soninho, sabe? Então, a rotina é uma necessidade nos lares hoje. Então, não dá para deixar tudo solto, até porque, gente, vai estimular adultos como adultos mais organizados e mais responsáveis. Então, olha quantos adultos nós temos hoje que não sabem arrumar as próprias coisas, não perde o tempo, chega sempre atrasado, não tem responsabilidade, porque lá atrás, como é que era a rotina deles? Será que tinha uma organização, uma ordem? Eu tenho déficit de atenção. Entra nesse assunto e não sei falar. Eu tenho déficit de atenção. Então, assim, ó, a falta de rotina é um veneno. Então, mesmo para quem tem filhos, desculpa, mesmo para quem tem filhos que tenha déficit de atenção, você ensiná-lo desde sempre, desde o início, desde pequeno, a ter uma rotina vai ajudar com que ele enfrente os desafios de um déficit de atenção, uma TDAH, muito mais tranquilidade. Né? Então, nós tivemos uma amiga muito querida, que era uma psicóloga também, que era a Ana Viana, lá no Rio Grande do Sul. E foi um momento grandes desafios para nós. E ela trouxe um exemplo, né? Um exemplo e um entendimento sobre como a família deve funcionar que mudou tudo. Para mim, ali foi onde teve um divisor de águas. Ali foi um divisor de águas para nós mesmos. Ela virou e falou: as crianças precisam entender que tarefas elas têm início e têm fim. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês foram em sei lá, vocês estão em um acampamento, sei lá, estão visitando a casa de alguém, estão num lugar novo. E a pessoa vira e fala: olha, eu só vou terminar de arrumar esse guarda-roupa aqui e a gente já senta para jantar. E daí tu fica, tá, beleza, tá bom. E daí a pessoa arruma o guarda-roupa, arruma a sala, vai limpar a cozinha, volta, arruma o quarto. Bate o papo. E daí tu fica tipo... E daí a Par vai mexer no celular e vocês não jantaram. Aí tu fica... Gera uma ansiedade. Caraca, mas
Que guarda-roupa grande esse, né? Demora para arrumar esse guarda-roupa. Então, para a criança, essa é a visão dela. Ela fica querendo, tá, A gente fala daqui a pouquinho, né? mas Daqui a pouco. tudo isso é lavar louça? Então eu não quero lavar louça, porque olha o tempo que leva. Não quero ajudar a fazer isso, porque olha o tempo que leva. Então, quando vocês ensinam para as crianças que uma tarefa tem início e fim, ela até sente prazer em fazer. Então, quando vocês forem lavar a louça, fala, ó, por exemplo, Vicenzo, papai vai só terminar de lavar a louça aqui, daí eu sento e te ajudo com a tua tarefa. Ou brinco contigo. Terminou a louça, você senta e brinca. Faz o que você disse que ia fazer. Ah, mas eu tenho que já começar o almoço. Mas senta 2 minutos com a criança. Para ela entender que uma tarefa terminou, você cumpriu o que você combinou e agora você fala, olha, agora papai precisa fazer o almoço e quando eu terminar o almoço, a gente pode brincar mais um pouco. Entenderam? É por isso que é importante vocês darem nomes para as tarefas. E aí entra a rotina. Porque a rotina, ela vai te ajudar, a criança vai entender que essas tarefas, elas têm início, meio e fim. Eu tava fazendo isso, né, um tempo ali, quando tô muito envolvida com as coisas do trabalho e tal. Aí eu falo, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí a Serena ficou olhando assim, ai, mamãe, fala só um pouquinho, mas demora. Claro, porque eu acabo emendando uma coisa na outra, só que a criança não tá vendo que eu emendei. Então, realmente a gente tem que cuidar Na muito. cabeça deles, a gente está só no computador o dia inteiro jogando. Ou no YouTube, que é o que eles fazem. Então tá, vamos passar. Mais 3 elementos mágicos que eu trouxe para vocês. Quarto elemento é prioridades. Então, depois de tudo que a gente viu aqui, vocês vão ter que ordenar as prioridades de vocês. Não dá para querer abraçar o mundo. Eu sei que o mundo está com muitos estímulos, muitas coisas boas, mas como eu falei com uma amiga essa semana, nem tudo nos convém. Muita coisa boa, mas nem tudo nos convém. Né? Então, aquilo que a gente está entregando, o nosso tempo, o nosso foco e a nossa energia, revela nossas prioridades, as nossas reais prioridades. Então, se a gente não tem agenda, a gente acaba virando a agenda dos outros. Se a gente deixar tudo solto, a vida vai se encarregar e vai te despejar um monte de coisa, um monte de demanda aí para te dar conta. Então, é tu que tem que dar esse tom, dar essa ordem e organizar. Um exemplo, vocês podem organizar por cores, tá? Aprendi isso com uma neuroeducadora. Vocês coloquem ali as tarefinhas, né, do dia, da semana, e aí quando vocês fizerem, né, elencar essas prioridades, vocês vão colocar o quê? Cores, né? Vermelho, amarelo e azul. Vermelho vai ser aquilo, vocês já pintem ou sublinhem, né? Aquilo que é realmente muito importante, que tem que acontecer no dia, que é fundamental. O amarelo vai ser aquilo que é muito importante, mas que vai ser feito ao longo do dia. Pode esperar um pouquinho, pode delegar para alguém. O azul é algo importante, mas ele pode ser deixado para o final do dia ou até mesmo reagendado. Entenderam? Então, por quê? O cérebro vai olhar aquilo, a gente olha para aquilo e vai acalmar. Ele vai entender que tem uma ordem, tem uma organização. Então, encaixa melhor e ele consegue ter um norte para se guiar, tá? Então, vermelho, amarelo e azul, certo? Então, tá. Quinto ponto, autocuidado. Autocuidado se engana quem acha que é só o externo, vem muito de dentro. Autocuidado, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, né? E isso a gente faz cuidando de pequenas coisinhas ao longo do dia. Então, protejam um horário só de vocês, né? Reservem, protejam, use o termo que vocês achem melhor, mas é um horário teu, é um autocuidado inegociável. Gente, não vamos muito longe, a gente tem crianças, às vezes não tem rede de apoio, pode ser algo simples, mas que seja o teu autocuidado. O meu, por exemplo, é pintar as unhas, é tomar um chazinho, é tomar um banho, só eu ali sozinha, sabe? Então, o Bruno tem as coisinhas dele também, né? Eu gosto de montar quebra-cabeça, eu gosto de consertar, às vezes, alguma coisa ou outra, Criar coisas. montar, criar coisa. Então, por exemplo, eu estava montando uma armadilha para mosquito.
Que eu comprei os LEDzinhos lá, comprei os Montou negócios e mesmo. tava querendo montar. Eu levei acho que umas 3 semanas para montar o negócio, porque eu tirava um pouco tempo por dia, porque até para poder aliviar no trabalho, sabe? Tirar um pouco, porque eu passo muito tempo no computador. Então eu preciso desses minutos, né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, só focar naquilo dali. Então isso me ajuda, alivia e abaixa o meu estresse também, para que eu consiga então lidar com todo ela. Às vezes eu não consigo avançar muito no projeto, mas o que acontece? Eu tenho consciência de que aquele projeto ele não vai ser iniciado e terminado no mesmo dia, né? E por eu colocar essa clareza, eu diminuo a ansiedade em ter que fazer tudo logo, porque eu sei que eu tenho que passar isso, porque tem outras coisas que são mais importantes. Então, converse aí com o seu parceiro, com a sua parceira, vejam o que é importante para cada um e se revezem, se ajudem, colaborem, né? Um com o outro, tá? Então, autocuidado, gente, é dar ao mundo o melhor da gente, não o que resta da gente. Então, assim, não é que a gente vai dizer que eu sou mais importante que as crianças. Não, é que você também é importante, tanto quanto as crianças. E aí eu peguei um exemplo essa semana pensando no carro, né? Você tá lá com o carro bem bonito, cheiroso, espaçoso, né? Com o tanque cheio, quer dar carona para todos os teus filhinhos, para todo mundo que tu ama, né? Levar onde eles precisam. Só que quando o tanque tá vazio, tu consegue o quê? Não consegue nada? Não consegue, tu não tá disponível, tu não consegue, tu não... Então, assim, com o tanque vazio do amor, a gente não acolhe ninguém, a gente não fica disponível. Mais estressado até. A gente acaba despejando aquilo que tá faltando em nós. Então, os outros que acabam sofrendo, a família toda sofre. E aí, o sexto elemento. Vamos lá. O sexto elemento são as ferramentas mágicas da disciplina consciente. Eu gosto muito da linha da disciplina consciente, tá? Então, assim, eu queria colocar um monte de coisa aqui, mas daí não tem como, é impossível, até por questão do tempo e também porque não dá. Mas é o seguinte, pessoal, foi a disciplina consciente que me fez aprender um monte de coisa, me fez questionar os meus comportamentos, né? Por exemplo, a Serena ontem, ó, mais um exemplo. Serena ontem estava escovando os... Eu ia começar a escovar os dentes, estava com pressa. E ela, mamãe, deixa eu escovar seus dentes. Aí eu olhei e eu já estava pronta para falar assim, dar aquela resposta científica, né? Que não, que eu estava assim com pressa, que tinha que escovar bem. Aí eu falei, aí eu parei. Pode, sim. Ela abriu um sorrisão, gente. Pegou a escova, escovou do jeitinho dela. Sabe o que ela fez? Ela saiu correndo, contou para os irmãos: Eu escovei os dentes da mamãe. Veio aqui para o Bruno e falou: Eu escovei os dentes da mamãe. Então, assim, gente, sabe? Disciplina consciente é isso. É tu dizer mais sim. Nem tudo precisa ser não. Até porque o não, o que acontece com o não? O não, ele não é processado, né? Então, por exemplo, aquele exemplo bem clássico, tá bom? Eu não quero que vocês pensem num elefante cor-de-rosa com bolinhas brancas. O que aconteceu? Vocês conseguiram não pensar? Todo mundo pensou no elefante cor-de-rosa com bolinhas brancas. Então, assim, quando você começa dizendo para a criança, não faça tal coisa, o que fica? Vou fazer tal coisa. Ou vamos fazer tal coisa. É porque é o que fica, né? Então, e assim, é um exercício que demanda muita atenção para que a gente possa remover o não do nossa conversação com as crianças, até com outros adultos, tá? Até nos grupos que a gente fala, né? Não esqueça, daí eu troco, lembre-se. Eu tiro o não esqueça e coloco lembre-se. Se vocês querem melhorar a conversação, não a conversação, mas a clareza, quando vocês passam alguma informação para alguém, removam o não. E vocês vão perceber que isso vai assim, mudar muita coisa. Vamos fazer. Seria bom. Por exemplo, não bata no seu irmão. Olha, bater nele, tu gosta que ele bata em você? Não, acho ruim. Tá, então, tu acha. Será que seria bom tu continuar fazendo isso?
Não. Então vamos parar de bater? Vamos. Beleza. Bater nessa casa não pode, temos regras. Mas você pode o quê? Vem aqui conversar comigo, explica o que aconteceu, sabe? Como é que vocês podem resolver esse conflito? Então tem várias coisas, mas senão a gente entra em muitos detalhes, né? Que mais que eu aprendi, mentoria gente? a gente consegue explanar bem isso. Fiquem aqui que a gente vai... Vocês vão ver o que a gente trouxe para vocês. Que mais? Eu aprendi que como é difícil ser criança. Como é difícil. Porque a gente exige demais deles, a gente trata eles como mini adultos. A gente esquece que eles estão em pleno desenvolvimento. E do contrário, também a gente subestima demais eles, do outro lado, né, no oposto. Que mais que eu aprendi? Que bater não educa. Nós estamos falando de educar. Bater para tirar nossa raiva, sim, resolve. Um monte de coisa. Mas educar, bater não educa. O castigar não gera reflexão. Gera o quê? Ira e sentimento de injustiça. E vingança por parte da criança. Tem muitos estudos que fizeram e precisam ver as respostas que as crianças deram do que gera nelas quando elas estão de castigo. Então, tem outras formas e são formas simples, gente. Nós precisamos de praticidade no dia. Nós testificamos que a gente usa e dá muito certo. São coisas muito simples, tá? Então, tem outros caminhos, sim. Que mais? Eu aprendi que eles preferem o simples. Então, às vezes a gente fica com medo de gastar muito, de que, nossa, família exige mais, um investimento muito alto. Gente, eles preferem o simples. Numa noite de pijama, pensei, tá todo mundo lá com os pijaminha, tu gastou uma fortuna querendo comprar aquele pijama top, de marca, tal. As crianças vão ligar para a marca do pijama, que tá todo fofinho, lindinho, para foto. Eles vão lembrar do momento que estavam em família. É isso que vai ficar na mente deles. Né? É isso que fica, é isso que marca. A gente investe, às vezes, em um monte de brinquedo, né? Mas te digo, se tu pegar aquela caixa de leite, sabe aquela caixa que vem 12? Sabe? O fardo de leite? Pega aquela caixa, que ela é aberta dos dois lados, faz um buraco no lateral e eles vão usar aquilo como armadura por uma semana. Que mais, gente? Que eles colaboram muito quando eles se sentem conectados com a gente. E aí eu lembrei de uma história do casal Holland, Jeffrey e Patrícia Holland, que eles contaram como eles eram amigos dos filhos deles. E a gente que tem esse mesmo sentimento, né, amor? A gente gosta de estar com eles são nossos amigos, sabe? A gente prefere estar com eles, a gente prefere estar em família do que em muitos outros lugares. E esse casal falou isso. E a filha deles, hoje adulta, comentou no vídeo. Ela falou assim, olha, eu lembro até hoje de uma janta especial. Vocês prepararam, falaram, nossa, hoje nós vamos ter uma janta para pessoas especiais. E aí, o que eles fizeram? É que eles viviam recebendo pessoas muito importantes na casa deles. Então, eles sempre tinham jantares com pessoas muito importantes, né? Pessoas que eles consideravam muito especiais. E daí, naquele dia... E aí, eles falaram vamos dar uma volta de carro, buscar essas pessoas especiais. E ela conta que daí eles deram a volta... Daí, eles se arrumaram, os pais se arrumaram... se arrumaram, foram dar a volta de carro. Quando voltaram, cadê as pessoas especiais? Aí eles falaram, vocês são nossas pessoas especiais. Eu achei tão lindo, gente. E prepararam, fizeram uma jantinha para os filhos. Então, a gente pode sim fazer isso. Porque, pessoal, isso vai elevar muito a autoconfiança, a autoestima deles. Que eles vão levar para o resto da vida. E hoje, quais são os problemas que a gente vê, no geral? Pessoas com baixa autoestima, baixa autoconfiança, que gera ansiedade, que gera depressão, um monte de problemas. Então, a gente está lá, assim, para elevar a autoconfiança deles. E se mostra para eles o valor que eles têm. E faz com que eles não aceitem menos do que o que eles valem, do que eles estão valendo, do que o seu valor. E isso é importante por quê? Porque qual é a nossa preocupação com pais? Nossos filhos encontrem maridos e esposas, poxa, que amem e respeitem eles, que cuidem, que deem o valor, o devido valor, o valor que nós entendemos. Bom, que eu acredito que nós entendemos, né? Porque essa questão do valor
nós vamos mostrar à medida que nós nos esforçarmos para cuidar melhor deles. E eles só vão encontrar alguém que respeite esse valor deles se eles souberem o valor que eles têm. E isso eles vão aprender conosco. Isso aí. Então, a disciplina consciente mostra também que nós temos formas de orientar, de perguntar as perguntas poderosas que vocês vão ver. Vocês vão aprender muitas ali, super importantes, que a gente tem como pedir as coisas do jeito certo para aumentar a colaboração. Tem um textinho aqui do psicólogo Scott Peck que ele escreveu assim, ó. Quer ler, amor? Acho melhor você... Essa tosse aqui tá chata. Os pais que dedicam tempo aos filhos, mesmo quando não motivados por uma má ação visível das crianças, perceberão necessidades sutis de disciplina e reagirão a elas com recomendações, reprimendas ou elogios, administrados com consideração e cuidado. Eles observarão como seus filhos comem, como estudam, quando contam pequenas mentiras, quando fogem dos problemas, em vez de enfrentá-los. Eles se preocuparão em fazer essas pequenas correções e ajustes, ouvindo seus filhos, dando-lhes atenção, apertando um pouco ali e afrouxando um pouco aqui, fazendo pequenos sermões, contando histórias, dando beijos e abraços, advertências e tapinhas no ombro. Ai, que lindo, gente. É o observar. É dedicar um pouquinho do teu tempo para observar as suas crianças. E a gente vai perceber necessidades sutis. É tão lindo. Às vezes eu paro só para olhar eles brincando. Aquilo, a gente... Nossa, dá tanta alegria na gente perceber o jeitinho deles, como que eles brincam, como que eles reagem, né? E quando eles mentem também, a gente consegue pegar rapidinho a mentira. Então, gente, as crianças, elas têm necessidade de serem vistas e ouvidas antes de escutarem. Essa é a necessidade principal deles, que vem antes de qualquer coisa, tá? Só mais uma coisa sobre isso. Quando a gente fala muito sobre a questão de repreender, né? Um adulto, coisa assim, tem que ter cuidado, tem que repreender com calma, né? Na igreja, a gente fala sobre repreender com amor e tudo mais. Só que a gente esquece nossos filhos. Eu gosto muito de uma escritura que está em Doutrina e Convênio 121. Ele fala que, no versículo 41 ele começa, né, que nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo. E daí ele fala como é que é a forma de você reprovar, né? Você repreender. Reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo. E depois mostrando, então, um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Então, o segredo é você ter o Espírito, né? É você... A gente fala muito sobre ferramentas que a gente tem da psicologia, da disciplina consciente, só que muita coisa a gente tem no Evangelho. Né? E nós temos que usar isso, nós temos que buscar em Deus, buscar no Evangelho os ensinamentos de Cristo, porque lá ele já mostrou tudo, como repreender, como você demonstrar amor. Né? Então, assim, é importante demais a gente ter esse olhar nas coisas que realmente importam para a nossa família, né? Que estão tanto no Evangelho ou como nos ensinamentos seculares. Então vamos passar. Eu acho que tu falou tudo. Então tá. Vamos dar algumas dicas bônus. E antes de encerrar, daí a gente vai explicar algumas coisas para vocês, tá? Algumas dicas bônus, tá? Depois de tudo que vocês fizerem, que vocês estão tentando, se esforçando, tem coisas que a gente vai ter que aceitar. Aceitar que a vida tem desafios mesmo. Aceitar que são fases, que tudo passa, não é assim? A vida é cheia de fases. E também lembre, né? Quando conversar com os filhos de vocês, lembrem que que eles nunca tiveram a idade que a gente já tem hoje, mas nós já tivemos a idade deles. Então a gente tem que ir para o nível deles, entrar no mundinho deles, nessa parte lúdica, né? Que faz parte. Simplifiquem as coisas, o máximo que vocês puderem. Muitas vezes eles vão nos chamar para brincar. Por quê? Para elaborar as questões pessoais deles, os medos que eles têm, os conflitos.
Então, é a forma que eles têm de expressar. É chamando a gente para brincar. Por isso, separem 15 minutinhos. 15 minutinhos é o que basta, né? Para jogar um baralho, Uno, qualquer joguinho, qualquer coisinha que vocês façam com eles, para observar. Né? Então, assim, são coisas simples. E eu coloquei aqui que a felicidade, né? Felicidade, para mim, é ir na escola, ver as apresentações e ver os pitoquinhos lá dançando, gente. Eu choro, eu sempre fico emocionada. Eu olho aqueles são meus filhos, os meus produtinhos, né? Produto de tudo que a gente fez, de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz com eles. Então, são os nossos produtos preciosos, né? Então, é fruto da gente, tudo que a gente já fez e tudo que a gente vai fazer ainda. Então, preste atenção nesses pequenos momentos de felicidade, que é o que faz a gente olhar e falar, nossa, tá valendo a pena. Vale qualquer sacrifício. E aí teve um dia que o Bruno me falou assim, que ele fez uma pergunta, né, do templo. Ah, sim. A gente estava. Acho que foi um momento que a gente estava. Falando sobre gritos, É. barulho. O que acontece? Eles andaram convivendo com algumas pessoas que falam muito alto. E nós não temos o hábito de falar tão alto aqui em casa, né? E daí eles estavam gritando bastante. Acho que a gente também tava gritando muito também, tava meio estressante. E foi um momento em que eu parei e pensei, falei, calma aí, mas Se e fosse, se né? nosso lar fosse o templo? Como é que a gente age dentro do templo? Então, para aqueles que estão participando que não conhecem, né? Então, o templo é um local onde você fala com a voz mansa, Local né? É sagrado. quase, você fala cochichando, assim, você fala baixinho. E o incrível é porque qualquer som mais alto que isso, todo mundo ouve, né? Porque fica muito claro. Só que isso traz uma paz, uma tranquilidade muito grande. Então, assim, o nosso lar, ele é para ser um pedaço do céu. E na minha cabeça, o céu não é uma festa de carnaval, sabe? É um local onde as pessoas Você tem conversam paz. com paciência, com mansidão, né? Conversam num tom de voz agradável para todos. Então, nosso lar tem que ser um pedaço do céu, tem que ser como o templo. Porque se fosse no templo, a gente não estaria gritando tanto. E a gente fala principalmente para aquelas famílias que já têm o hábito, o costume, tudo é gritaria, né? Sempre aquele tom rude, né? Então, para a gente prestar atenção nisso. Porque eu acho que a nossa casa vale sim o esforço para ser mais próximo de um refúgio, de um santuário, um lar de verdade, né? Não só aquele lar de fachada. Vamos para a técnica bônus? A lição do silêncio. Vocês vão precisar do quê? De uma vela. Simples assim, uma vela. Deixar o ambiente, fechem as portas, cortina, tragam as crianças, traga pai, mãe, vovó. Desliga todos os eletrônicos, deixa o celular no outro cômodo. Isso. E aí vocês vão reunir num cômodo bem escolhido, um ambiente bem organizado, gostoso. E vocês vão deixar uma penumbra ali. E vocês vão acender essa velinha e pedir para as crianças ficarem em silêncio. Principalmente aquelas que reclamam muito de criança superativa, né, desobediente, desafiadora. Esse é um ótimo exercício, tá? Então vocês vão ficar em silêncio e contemplar a chama da vela. Ali, ó. Dá um tom para eles falarem baixinho, fique em silêncio. Então, as crianças elas não podem ficar deitadas, tá? Nenhuma postura torta. O intuito não é deixá-las dormirem, adormecerem, né? Ficar sonolenta. O intuito é ensiná-las a se controlarem e fazerem silêncio. Então, esse é um ótimo exercício para começar a treinar. E aí, vocês vão estabelecer ali um tempo, 20 segundos. E aí, vocês vão aumentando ao longo do desempenho delas, tá? É importante que quem for conduzir o exercício esteja calmo e tranquilo, né? Obviamente. Porque no início pode ser meio novo, né? É algo que pode exigir mais paciência, e esse exercício vai estimular, né? O foco, a calma, a paciência. Então, essa é a lição do silêncio, tá?
E aí tá no livro lá do A Educação do Homem Consciente. E diz assim, né? A lição do silêncio tem uma importância capital, uma vez que o progresso da criança se mede pelo progresso do silêncio. Enquanto forem indisciplinadas, agitadas, dissipadas, não poderão assimilar grande coisa. Desde que se estabeleça a calma interior pelo esforço da vontade, tudo se ordena como os cristais num líquido saturado. Então, essa técnica da vela, eu quero ver vocês fazendo, tirem fotos, nos mandem, printem. Um ambiente bem assim, na penumbra mesmo, e testem. Comecem com poucos segundos, e à medida ali faz na outra semana, aumenta um pouco o tempo, e vocês vão ver a diferença até no comportamento das suas crianças, na assimilação dos conteúdos, no aprendizado e tudo mais. Tá? Gostaram? É simples, né? Bem diferente. Então, para a gente ir finalizando, a disciplina consciente que a gente falou, acima de tudo é o que, gente? A disciplina consciente é amor e respeito, né? Como uma via de mão dupla. Então, quanto mais amor e respeito tu dá, mais tu vai receber. Claro que impondo limites e regras, né? Porque crianças precisam de limites e regras. Então, não é 8 ou 80, a gente tem a disciplina consciente no meio, né? Não dá para ser negligente com as coisas, mas também não dá para ser muito rígido, né? Os dois caminhos geram muitos problemas. Uma coisa que eu percebo que adultos que sentem dor para pôr limites para crianças são adultos que provavelmente ou tiveram muitos limites quando criança e agora eles têm medo de criar nos filhos o que eles tiveram, os traumas deles, ou tiveram muita liberdade e não aprenderam a impor esses limites. Porque você impor limites para uma criança não dói. Isso, na verdade, é uma demonstração de amor muito grande que você pode ter por ele, tá? Porque, assim... As crianças sofrem. Vocês sabiam disso? As crianças sofrem. Crianças que crescem no lar sem regra, sem um guia, sem alguém para liderar. Gente, o impacto emocional é muito forte. Porque isso é do ser humano, né? Isso é da natureza. Tu vê isso nos animais. Porque os animais eles precisam de um alfa, né? Alguém que lidera, alguém que dita as regras. Né? Por quê? Porque isso é saudável. Isso traz proteção. Né? Então, aprendam a impor limites. Entendam que isso é amor. Só que também entendam que você impor limites em coisas que são idiotas, que não precisaria colocar, é exagero. Aí é exagero, aí você não está mais protegendo, aí você está atrapalhando. Então, assim, é tudo com consciência, né? Então, erros vão acontecer, que é normal, a vida precisa disso. E a gente tem que ter essa consciência de, como o Bruno falou, pedir desculpa para eles. E eles também vão pedir para nós. Né? A Sereninha, que o Vitiano às vezes fala, ai, desculpa, eu não queria ter feito isso, com aquele olharzinho assim, tá tudo bem, né? Bola para frente, vamos lá, vamos fazer de novo. Isso é uma coisa muito importante, tá? Quando a criança vier pedir desculpa, aceita as desculpas da criança. Não fica resmungando. E não fica assim, ó, ah, tá bom, desculpa, mas se fizer de novo, eu não vou. Se fizer de novo, não sei o quê. Vai por água abaixo. Não adianta pedir desculpa e ficar fazendo de novo. Aí eu fico pensando, tá, né, bonito. Eu fico imaginando Deus ouvindo nossas orações todo dia. Senhor, perdão porque eu errei de novo. Aí ele falar, não. Já perdoei. Dessa vez não, porque eu já te perdoei 30 vezes só essa semana. Não funciona. Deus vai me perdoar todas as vezes que a gente pedir perdão. Com coração sincero. Com coração sincero. Querendo mudar. E aí eu te pergunto, que criança que pedir desculpa que não tem um coração sincero? Eles não têm essa maldade que a gente tem. E esse é o ponto, ó, gente. Eles não nascem com aquela noção, aquelas estratégias persuasivas. Eles não. Então, não leve para o lado pessoal, não é um ataque. Se ela está se comportando mal, é porque ela está se sentindo mal. Que é a raiz ali do problema. Ela não está tentando te manipular para ter um ganho financeiro em cima de você. Ela nem tem capacidade. Trouxe uma frase dessa. Calma aí que deu uma travada em tudo aí. Travou aí para vocês?
Não? Tudo certo? Então, bora. Tá, essa escritora e é uma norte-americana, eu gosto muito dela. Ah, nossa, eu não sei se eu confundi agora, mas tudo bem. Eu gosto muito dos escritos dela. E ela fala assim, ó: um dia, seu filho cometerá um erro ou fará uma escolha ruim e correrá para você em vez de fugir de você. Também que acho. Voltou agora? Beleza. Tá. Então tá. Então retoma aí da escritura. Tá, a frase ali, ó. Um dia, seu filho cometerá um erro ou fará uma escolha ruim e correrá para você em vez de fugir de você. Neste momento, você entenderá o imenso valor de uma parentalidade pacífica, positiva e respeitosa. É. Gente, essa é uma das que mais me marcaram, sabe? Eu quero que meus filhos venham pedir um colo para mim, pedir um conselho para mim. Eu não quero que eles tenham medo, vergonha e fujam de mim. E aí a gente vai entender e realmente perceber que como valeu a pena a gente ter se esforçado um pouco mais, ter treinado nossas habilidades. Porque é uma grande escola. É a escola de pais e mães. A gente está aqui para treinar, para melhorar, não só para nós, mas principalmente para eles também. Então, se vocês querem ter adolescentes que gostem de conversar com vocês e gostem de contar coisas para vocês, vocês precisam aprender a cuidar dos filhos de vocês para que eles sintam que não importa o que aconteça. Um exemplo disso, por exemplo, eu sei que se o Joseph quebrar alguma coisa, ele talvez não conte para mim, mas vai contar para a Alison. Por quê? Porque por muitas vezes ele quebrava ou estragava e eu, em vez de tentar entender que foi um acidente, Repreendi. eu acabava repreendendo, eu acabava batendo no sentido de, sabe, tipo, confrontar, tipo, cara, sério, presta atenção. E daí hoje eu percebo que, tá, como é que eu vou desfazer essa nhaca que eu fiz agora, né? Porque eu quero que ele me conte, eu quero que ele venha e fale comigo, que não tenha medo de me contar as coisas. E se na infância que eles são fofinhos, bonitinhos, a gente trata assim, imagina depois quando tiver lá com, É. com o adolescente que a gente fala, né? Que fica fedido, fica esquisito, fica um monte de coisa. E aí, como é que vai ser, né? Será que vai ter esse carinho todo? Então, agora é a hora, tá? E para aqueles que já têm os filhos mais velhos, ainda dá tempo. Né? O primeiro passo que eu vejo que muda e sim, ó, e tira qualquer filho da defensiva é você poder pedir desculpa. E escutar. Falar, filho, ó, aconteceu uma falar, desculpa por ter feito a coisa. Não, desculpa. Sabe por quê? A gente não está acostumado a escutar nossos pais pedirem desculpas. É verdade. Então, quando vocês fizerem isso com seus filhos, mesmo que eles sejam mais velhos, vocês vão poder perceber uma mudança muito grande no comportamento deles. E escutem seus filhos. É muito fácil a gente estar ali, tá, fala, conta. Aí a criança mal, o adolescente mal começou a falar, tu já Tá vem julgando. julgar, criticar. Mas por que tu não fez isso? Por quê? Porque ele é outra pessoa, não é tu. Não tem a mesma mente que a tua. Não pensa igual a você. Então, Ele ainda tá passando por essa gente, fase. escutar e validar. Não quer dizer que tu tá aceitando e concordando. Você está validando o que ele está te dizendo. E aí a pessoa se sente acolhida, respeitada. E aí os caminhos se abrem, a conexão se estabelece e a confiança aumenta. Tá? Então, isso é para tudo na vida, tudo. E aí, então, gente, o que a gente vai trazer para vocês? Prestem bem atenção agora. Primeiro que vimos que tem muita gente nova. Bastante gente nova. Estamos fazendo uma entrega aqui para vocês, com bastante coisa que a gente investiu tempo e dinheiro, para compartilhar com vocês a nossa experiência, porque a gente gosta disso mesmo. Então, gente, vão lá no canal, se inscrevam, ajudem nós aí. Se inscreva no canal, siga lá no Instagram, sabe? Sabe aquele textinho básico lá que É. vocês escutam em todo vídeo do YouTube? Vão lá. É o que a gente está pedindo para vocês agora. Tá? E outra coisa, agora preste muita atenção, que não foi só o e-book que a gente liberou lá. Aquilo ali foi um pré ali. Um gostinho. Para começarem a ouvir, treinar mais sobre isso. Agora, o que a gente vai liberar para vocês?
Nós tivemos uma turma muito especial, né? Um programa de mentoria familiar, que nós tivemos aulas, né, estruturadas, que foram aulas riquíssimas, que falamos de diversos assuntos, que foi uma troca maravilhosa. Então, a gente tratou questões, né, de brigas, rotina familiar, uma rotina inteligente, perguntas poderosas, sono, dicas práticas, o conflito entre os irmãos, como equilibrar o tempo, brincadeiras, enfim. Teve até sobre dinheiro, né? Um monte de coisa. Relacionamento conjugal, teve tudo, né? Tempo para nós, tempo para o casal, tempo para os filhos. Então, o que a gente quer abrir aqui para vocês hoje? Só para quem está no grupo, tá bom? Quem ficou, quem está acompanhando. Nós vamos liberar esse programa que foi muito especial, que marcou muito a nossa vida. Vocês vão ter acesso a todas as aulas, que a gente já colocou tudo em ordem, tudo bonitinho, por um valor aberto. Está aberto esse valor, a gente ia colocar de graça. Porém, a plataforma, que é a Eduz, não aceitou deixar de graça, porque tinha que estar no mínimo R$ 5. Então, gente, o canal, o canal ele tá num linkzinho dentro do e-book, mas eu mando lá no grupo também, tá, Luciara? Tá. E aí, gente, o mínimo é R$ 5. Então, a gente vai mandar o link para vocês, só para quem tá no grupo, porque a gente não vai abrir para meio mundo, né? Então, vocês se inscrevam lá na plataforma, coloquem lá o valor mínimo como uma troca, né? Também porque, assim, ó, o mínimo de troca a gente precisa, não só para manter as coisas, mas para possibilitar que a gente continue divulgando e contribuindo, compartilhando outros conteúdos e cursos gratuitos para quem não pode, né? Então, a gente precisa dessa troca. Então, é uma contribuição voluntária, vai ficar aberto por 45 dias. Como eu falei, mínimo R$ 5 já consegue se cadastrar e ter acesso a tudo. E vocês vão ter acesso ao grupo, continuem no grupo, porque lá estão as aulas, mas no grupo a gente vai mandar testes para vocês, que a gente falou do autoconhecimento, a gente vai mandar materiais extras para vocês, vamos falar de assuntos específicos. Então, gente, tem que permanecer no grupo para continuar e complementar esse programa do Construindo um Lar de Verdade, que é esse nome que a gente colocou, Construindo um Lar de Verdade, tá bom? Então, são 45 dias, aproveitem. Que mais? Fiquem no grupo para acessar tudo. E nós vamos ter mais adiante uma aula bônus, que vai ser o Bruno falando só para os pais. Olha a cara dele. Eu tive essa ideia e ele vai fazer. Deu espontânea Ele vai ter que pressão. fazer. E o Bruno vai falar só para os pais e homens do grupo. Gente, se os maridos de vocês participarem, muita coisa vai melhorar na vida de vocês, se eles aplicarem, tá? Então, eu tô falando sério. E a gente vai trazer mais temas específicos também. Ciúme, competição entre irmãos, inteligência emocional, educação financeira, educação afetiva e sexual, que está sendo um grande problema para as famílias que não estão sabendo lidar com isso. A gente vai orientar vocês com tudo isso, tá? Como começar a ensinar as crianças sobre finanças. Exato. Para que eles cresçam adultos que sabem gerenciar os próprios pilas. E aí, gostaram? Nos digam dessa grande surpresa. Coloquei lá 2 e-books. Olha isso, gente. Eu me dediquei para fazer esses e-books. O primeiro é Receitinhas Práticas e Saudáveis para a Família. É um compilado de tudo que eu fiz. Coisas que facilitam. Gente, comida e brincadeira. Tendo praticidade nisso, nossa, gente, alivia muito a nossa rotina. Comida e brincadeira ali, porque a criança precisa brincar. Então, o primeiro é das receitinhas super práticas e saudáveis para vocês fazerem. Quando a gente não tem ideia, vai lá, acessa. Receita de minuto, coisa assim. E o outro é baú de atividades, né? Enquanto seu filho brinca e aprende, você relaxa. Então, às vezes a gente não está tão disponível, então às vezes a gente precisa de uma coisa rápida, prática para estar ali, e eles aprenderem e relaxarem e se desenvolverem. Esse e-book ali do baú, os meus filhos participaram, eles ajudaram. Adoraram. Gente, foi tão bom, eles gostaram de ajudar, de participar. Tá uma graça, tá muito lindo. E eles resgataram memórias. Eu resgatei fotos antigas para colocar ali para vocês, tá? Eu coloquei tudo lá bem bonitinho, fotos nossas,
para vocês verem que é possível sim, dá para simplificar e dá para ter momentos muito bons e gostosos em família. E eles lembraram disso. Então foi muito bonitinho ver eles essa semana resgatando brincadeiras, né, amor? Os brinquedinhos, coisa assim. Então é isso, gente. O casamento, assim como a nossa família, é uma empresa que a gente precisa administrar. Então é preciso treino e as ferramentas certas. Então é isso que a gente está querendo orientar vocês. Aproveitem esse tempo e esse valor aberto, né? Que é um valor simbólico, ridículo, né? Tá? E é isso. Vamos deixar a aula gravada e vocês vão ter acesso ali no grupo a tudo. E também continuem compartilhando, né, o grupo, o canal, para que as pessoas possam, porque esse trabalho que a gente está fazendo, a gente ponderou muito algumas coisas. A primeira, e até algumas pessoas, alguns mentores que nós tivemos, deram umas broncas na gente aí, porque, não, tem que vender o conteúdo, tem que fazer, tem que sei o quê. A gente ponderou muito para fazer isso. Só que, qual é o nosso sentimento sobre isso? A gente sempre colocou o jejum e a oração como algo muito importante para nós, para tomar decisão para nossa família. Todas as mudanças que a gente teve, a família, tudo isso sempre teve muito jejum e oração envolvido. E nós sempre tivemos um desejo sincero de poder falar mais do Evangelho, né? Colocar mais os nossos talentos, nossas habilidades em prol do serviço do Senhor. E esse conteúdo sobre família, ele vem exatamente com esse propósito. Porque todo mundo está vendo como o mundo está hoje, né? Se tu põe no rádio, se tu põe música, qualquer coisa. Gente, eu vou sair. Um beijo para vocês. O Bruno vai encerrar aqui com vocês, tá bom? E aí, se tu quiser só reler os tópicos para eles. Tá bom. Um beijo. Obrigada pela participação de todos. Vou lá cuidar das crias. Então, esse conteúdo, ele veio com esse propósito, sabe? Com esse objetivo de ajudar as famílias, fortalecer as famílias cada vez mais. Porque o mundo precisa que os nossos filhos estejam preparados para enfrentar o que eles vão enfrentar. E mais, o mundo precisa de pessoas boas, né? Nós estamos carentes disso. Então, ajudem a compartilhar esse conteúdo, né? A divulgar mais isso. A gente precisa falar mais sobre isso sem medo, porque o outro lado vai continuar atacando a família. Tem como objetivo destruir a família. Então, nós temos que ser a resistência, né? Como eu falo para as crianças. Então, a gente tem que firmar o nosso pé nas coisas que realmente importam. Tá bom? Então, pessoal, de novo, muito, muito, muito obrigado por todos que estiveram aqui, participaram com a gente aqui ao vivo. Né? Vai ficar gravado e vai disponibilizar lá no grupo. Só relembrando que nessa mentoria a gente vai falar sobre se educando para poder você educar melhor seus filhos. Então, uma disciplina consciente, que essas ferramentas que a Alissa trouxe. Então, todos por um, falar sobre união familiar, rotina familiar, algumas coisas podem ajudar vocês na rotina de vocês e como você pode se cuidar melhor para poder cuidar melhor dos seus filhos e também de outras pessoas, tá bom? E como você pode nutrir o seu relacionamento conjugal, porque você tendo um relacionamento mais saudável com o seu marido, com a sua esposa, isso vai fortalecer demais vocês. Apareceu um bebê aqui. O leitão aqui. Então, pessoal, de novo, muito obrigado. Boa noite para vocês. E mandem no grupo lá o que vocês acharam, as fotos dos exercícios, das atividades que vocês fizeram. Mandem as dúvidas. A gente está ali para poder ajudar também, para poder responder. A gente vai mandar o link lá também, para eles cadastrarem. Sim, a gente vai encaminhar tudo lá para vocês também. Tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Levi. Tchau, Levi. Tchau, Levi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Peraí, não para de gravar. Primeiro fecha ali o áudio.